Olá para você que está acompanhando a semana do desenvolvedor Next Level da Rocket City na trilha.net. Eu vou estar aqui fazendo tudo que foi feito na aula 1 de uma maneira mais rápida, espero. A primeira coisa, nós criamos uma solution em branco. Então aqui nós colocamos o nome de auction, que é o leilão, né? Rocket City. Ficou assim. Criamos uma nova solution. Faltou um T aqui. Vou botar só Auction Rocket. Beleza, criar. Vai ficar um pouco diferente. Deixa eu criar uma solução em branco. Ok. Aqui ele adicionou dois diretórios. Um é o SRC, por questões de organização, e o outro é o de testes. Então, futuramente, nas próximas aulas, irão acontecer a parte de testes, né? Vai ter um projeto para os testes. E aqui a gente criou uma pasta física na aplicação. Aqui é uma pasta lógica, assim dizendo, com os mesmos nomes, SRC e com testes. Beleza. Para que vão servir essas pastas? Quando eu criar um novo projeto, que vai ser a API, eu vou apontar para esse diretório na nossa árvore de diretórios do sistema operacional. Então aqui eu vou adicionar um novo projeto. Ele é um projeto Web API, já tenho ele aqui, mas quando você estiver fazendo é só colocar API, que ele vai buscar as opções, que vai ser essa opção aqui. Foi para cima agora. API, ASP.NET, ok. Agora aqui vai servir a nossa pasta que foi criada, SRC, pronto, seleciono a pasta correta, por questões de organização. E aqui vai se chamar auction, que é o leilão, rocket.api. Fica bem claro o que é cada projeto. Selecionamos o .NET 8, né, sem autenticação a princípio. Acredito que vai vir coisas de Docker, habilitação do OpenAPI, que é o nosso Swagger, e usar controllers. A princípio, sim, vamos criar. Beleza, com um projeto criado aqui. Essa aqui é a página do Visão Geral, não me interessa. A primeira coisa que a gente faz é adicionar os nossos pacotes. Aqui, na primeira aula, nós precisamos adicionar o Entity Framework e o SQLite relativo ao Entity Framework, né? Então, Entity Framework, acho que não era esse, Framework, Entity Framework, Core, deixa eu ver se é aqui, isso mesmo, Entity Framework Core, não é o primeiro não, tá? Então, a versão 8.01, que é a mais recente até a data de hoje. Aplico, aceito. E aqui, do mesmo jeito que tem aqui o SQL Server, nós precisamos do SQLite. Tem SQLite Core e tem só o SQLite. O que nós precisamos é esse aqui, ó. Só o SQLite, também na versão 8.01. Beleza. Instala também, eu aceito. Ok. Agora, com os pacotes que nós precisamos instalados, beleza. Nós temos uma entidade aqui que é o Weather Forecast, que é aquela entidade que se cria do boilerplate, assim dizendo, né? Aquela que inicia com a nossa aplicação. Nós não precisamos disso, excluo isso. No arquivo program, eu vou excluir os comentários. Isso aqui é só para dizer o que a gente já está vendo aqui. Configuração do swap, ok. Swagger na swap. E map controllers, ele vai mapear nossas controllers. Beleza. Aqui não preciso alterar em nada. Vamos lá. Então nós temos os controllers. A controller que existe é essa Weather Forecast. Também não me interessa essa controller. Excluo ela, sem problemas, sem medo de ser feliz.
Então aqui eu vou adicionar uma nova controller, que vai ser uma API vazio. Adiciono. Essa controller, ela se chama Auction, que é o leilão. Auction Controller. Beleza. Vamos ver aqui. ASP.NET Core, Route API, porque eu selecionei como API. Ele seleciona depois que ele vai excluir isso daqui, não precisa do termo API ali na frente. Nós temos uma controller base, ok, até aí tudo certo. Apesar que lá nós estamos usando os controller, mas isso não vai influenciar. Então o primeiro método aqui, public iActionResult, que é para nosso retorno, vai ser um getCurrentAuction, que é para recuperar o leilão atual. Basicamente é isso. Vou fazer um return ok aqui. Esse return ok não vai apresentar nada, tudo bem. Aí a gente vai precisar construir o nosso use case que vai buscar os dados no nosso repository. Então esse vai ser o nosso próximo passo. Então tá, com a controller criada, eu vou criar uma entidade que representa o que eu tenho no banco de dados. Já a gente vai conectar com o banco de dados. Então eu vou adicionar uma nova pasta com as entities. E aqui eu vou adicionar um novo item que vai ser auction, que vai representar justamente isso. Essa classe, ela tem uma prop que é um inteiro, que vai ser o ID. Ela tem outra prop que é o nome, uma string que é o name. Eu tenho mais uma prop que é o datetime, que é quando inicia o leilão, que é o starts. Eu tenho outra prop que é mais um datetime, que é o ends, que é o fim do leilão, e uma prop que é uma lista de itens. Mas esse daqui na verdade eu vou colocar depois, quando eu criar. Vou criar logo, não tem importância, vai ficar com um erro aqui, mas na sequência eu já vou criar a entidade de item, tá? Item, tá certo, puxou ali, mas porque não existe item, e aqui vai se chamar itens, porque é uma lista, né? Ele usa um pequeno atalho aqui, que é esse abre e fecha colchetes, que significa que é um objeto vazio do tipo que está sendo declarado. Basicamente é isso. Na string nós também temos como definir uma string.empty para evitar esse warning aqui, do verdinho que fica aqui embaixo do name. Perfeito. Ele está reclamando aqui do item. Vou adicionar mais uma classe que se chama item, que são os itens do meu leilão. Essa classe tem quais propriedades aqui? Ela tem, o IntelliSense já está me oferecendo um int, beleza? Tem um name, perfeito. Ela tem um brand, não description, vamos mudar aqui para brand. Ela tem uma condition, então eu tenho uma prop int condition. Ok, e eu tenho mais uma prop que é o preço, e tudo normalmente nós colocamos decimal em .NET, que é o base price do item, beleza? Tenho mais uma prop inteira que é um auction ID, que é justamente a nossa chave estrangeira da tabela de leilão. Aqui a mesma estratégia, utilizar aqui um string empty para evitarmos esse warning e outro string empty para evitarmos esse warning de possível null. Beleza. Então a nossa classe de item, a nossa classe de leilão está ok. Aqui já tem a referência certa. Não preciso desse using aqui, não faz sentido, remove ele. Esse daqui também não tem porquê. Vou colocar um ponto e vírgula no namespace para evitar um alinhamento aqui das nossas chaves. Perfeito. E agora a gente precisa definir aquilo que interessa, que é
recuperar a informação do banco de dados. Para isso, eu preciso criar uma pasta chamada repository. Então, vou adicionar aqui mais uma pasta. Vai se chamar repositories. E aqui eu vou ter o meu DB Context. Tá? Ele vai ser auction DB Context. Ok. Aqui eu vou botar um ponto e vírgula. Tá. O que acontece? Aqui a gente vai herdar de DB Context. Context. Okay. Do Entity Framework Core. Exatamente, é o primeiro aqui. Maravilha. E aqui eu vou precisar sobrescrever uma classe que é muito comum, que é a onConfiguring. Então, deixa eu ver se ele me dá onConfiguring. Não. Então, eu vou fazer protected override void onConfiguring dbContext. É essa daqui. Pronto. E aqui eu vou usar o meu options builder use SQLite, que foi o outro pacote que nós baixamos. E aqui eu preciso da minha connection string, entre aspas, porque nós estamos trabalhando com SQLite. Então SQLite ele é um arquivo, né, um documento que está inclusive disponível no Notion da semana, tá? Então você vai fazer o download, vai escrever data source, vai botar o símbolo de igual e vai encontrar o caminho que está na sua máquina. Basicamente é isso. Exemplificando rapidamente aqui, se eu for aqui, eu acho que o meu está em downloads. Downloads. Tá aqui. Clico no botão direito, propriedades. Nós temos aqui o local. C, users, downloads. E, é claro, o nome do arquivo que vai estar aqui. Dessa forma. Usando os caracteres de escape ou usando o símbolo de arroba, que ele ignora totalmente os caracteres. Não é necessário usar duas barras ao contrário para evitar um erro, tá bom? Para quem usa Linux, barra normal, né? É o contrário. Aqui eu não preciso, porque eu já estou usando assim, então tá tudo certo. Aqui eu preciso de um DB7 para a minha entidade, tá? Esse DB7 é do tipo auction, que está na minha entity. Selecione corretamente aqui para não ter problemas. Auction da entity. Ele já faz o import da entity ali e coloca o nome do plural auctions. Perfeito. Aqui não tenho mais nada que fazer. Fechamos. Tem um detalhe. Na entidade do item, nós temos que colocar aqui uma data annotation, que é o table, que por padrão, ou convencionalmente falando, o nome das tabelas fica no plural. Igual auction tem auctions, né? Então ele vai mapear corretamente. Mas item, a nossa entidade vai buscar um item em específico. Mas no banco de dados, nós temos itens. Então a tabela do banco de dados se chama itens, com M, tá? Isso aqui está em inglês, então deixa eu olhar no banco de dados. Exatamente, itens, perfeito. Então é importante colocar isso aqui para a gente não ter uma quebra quando for buscar os itens de um determinado leilão. É para isso. Pronto. Agora, o que nós precisamos? Nós precisamos dos nossos use cases para de fato recuperar a informação. Então vou adicionar aqui mais um diretório. Vai se chamar use cases. Ok. E vou adicionar um outro diretório para separar aquilo que é referente ao leilão, né? Auctions. Vai ser auction. E vou adicionar aqui uma pasta para definir o que é o que eu quero, né? Vai ser o get current.
que é o nosso objetivo, recuperar o leilão atual. E vou adicionar aqui, de fato, um arquivo .NET, que se trata do get current auction use case. Ok, pronto. Aqui a gente vai fazer a chamada para o nosso DB7, o DB-Context, melhor dizendo, para poder recuperar a informação. É isso que esse use case vai tratar, só de recuperar o leilão atual. Ele é muito segregation principle aqui, né? Então nós temos um único método aqui, que é o public, vai ser auction, que é o retorno que eu desejo, né? Aqui de entities, perfeito, já faz o import para mim. É possível que em determinada situação esse leilão venha como nulo, porque você pode filtrar por datas e outras coisas. Então tem um caractere que nós utilizamos, que é o interrogação aqui, que é uma possibilidade do retorno ser nulo. Então, para evitar que o nosso interpretador aqui do Visual Studio fique alertando para um possível erro, né, de referência nula, nós colocamos uma interrogação para dizer: eu estou ciente e vou receber, assim dizendo, e vou tratar onde é chamado esse método, tá? Então vai ser um execute, o nome do nosso método. O que ele vai fazer? Ele vai fazer, eu vou puxar uma nova instância do nosso DB-Context. A princípio a gente não tem um repository aqui de fato, mas isso vai ser evoluído durante as aulas, tá? Então, vou chamar de repository momentaneamente, e ele vai ser uma instância do nosso auction DB-Context, que é esse cara aqui. Beleza, então agora eu tenho a possibilidade de recuperar a informação e é isso que a gente vai fazer. Vou fazer uma outra variável aqui chamada result para a gente poder ver o resultado disso, o que ele recuperou. Então nós temos o repository ponto. O que eu tenho lá dentro do repository? Eu tenho uma coisa chamada auctions, que é o DB7 que eu defini lá. De resto, change tracker, context ID, database, isso aqui não fui eu que defini. Então isso aqui é herdado do DB-Context, que vem do Entity Framework. O único que eu criei foi auctions, que é uma representação da minha tabela do banco de dados. Perfeito, é isso que eu quero. E eu quero o first, não first to default, a princípio, tá? Depois a gente vai mudar para first to default. Beleza. Aqui com o resultado eu posso retornar o resultado. Perfeito. Aqui ele nunca vai ser nulo, então vou deixar assim por enquanto. O que ele está reclamando? O que ele reclama? Tá. Deixa eu ver aqui no meu. Nós temos aqui. Vamos ver o que saiu. Auction. Esse nomezinho também eu vou te falar, né? Auction é um namespace, está sendo usado como um tipo. Bom, eu posso fazer uma coisa mais entities.auction. Eu estou fazendo uma referência direta porque auction está sendo definido em algum outro ponto da minha aplicação como um namespace. Pelo menos é o que diz ali. Não vejo isso, mas isso daqui já vai pontualmente resolver, tá? O que eu coloquei? Eu coloquei o entities à frente aqui do auction para explicitamente dizer para ele que é para ele buscar desse namespace entities a classe auction, tá? Ele vai fazer isso, vai recuperar a informação e agora na minha controller eu a princípio não tenho nada aqui. Eu vou fazer referência ao nosso use case, né? Então eu preciso de uma instância desse use case que vai ser basicamente
vou chamar de use case, que vai ser o new get current auction use case. Pronto. Esse cara tem o método execute que nós acabamos de fazer lá. Eu vou criar uma outra variável aqui só para poder debugar, parar o código, né? Para poder ver o resultado. Mas result aqui também, ele vai ser o que? Use case ponto execute. O que o execute vai fazer? Vai lá, vai consultar o banco de dados e vai retornar. E eu vou retornar o result. Isso daqui vai criar a nossa visualização lá no Swagger, tá? Ele vai fazer um execute, vai buscar no banco de dados, só tem o auctions e vai buscar o first. Se eu olhar no meu banco de dados, deixa eu jogar ele para cá, tá meio pequenininho, mas esse é o banco de dados que nós temos lá, leilão da Rocket City, só tem um, então ele vai buscar esse leilão aqui, tá? Vou botar ele de volta para cá o banco de dados e vamos rodar para ver. Temos um erro aqui. O que ele está reclamando? Swagger, JSON. Não me diz muito isso, né? Não, vamos ver aqui onde que ele está falhando. Aplicações. Program. Web Controllers. Ah, tá. Tem um amount, API Controller. Bum. Deixa eu ver. Claro. Tá certo. Tá faltando aqui um HTTP GET, que é o verbo que vai buscar isso. Vamos lançar novamente, que a gente consegue ver se foi esse o problema. Pronto. Agora já temos auctions. Vamos fazer um try it out, execute. E pronto. Temos aqui leilão da Rocket City. Tá faltando ele recuperar os itens, tá? Para isso a gente tem que fazer um include. Então aqui no meu use case eu vou colocar uma questão aqui que é o seguinte. Vamos aumentar a granularidade aqui da coisa. Ponto include. O que eu quero incluir aqui? Eu quero incluir no meu leilão, né, que é o auction. Vou colocar aqui, mas podia ser qualquer caractere, tá? Bota um X aqui e serve. Auction, na minha expressão lambda, ponto. Items. Eu quero que você, dos leilões, do repositório, no DB7 de leilões, eu quero que para cada leilão você recupere os itens. Basicamente é isso. A alteração é só essa. Vamos rodar novamente. Deixa eu ver. Aqui, try it out, execute. E agora nós temos todos os itens aqui que estão vinculados a esse leilão. O leilão que tem o ID número 1. Se eu olhar aqui novamente no banco de dados, eu vou na tabela de itens, eu tenho 7 itens, exato, e todos estão relacionados com o leilão número 1. Então, ele recuperou aqui o item 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, perfeito. E foi isso a aula 1, né? Basicamente, tudo que foi mostrado aqui foi o ponto que nós paramos na aula 1. Espero que tenha te ajudado aí, resumindo o que a gente viu na aula. Claro que com mais detalhe você vai conseguir ver com o professor. Precisando, a gente está no grupo do Discord e vamos para a aula 2.